Polícia Civil aguarda resultado de perícia em materiais apreendidos na casa onde funcionava a seita. Você vai ver também, médicos temporários não atendem chamado da Prefeitura para assinar novos contratos. Polícia Rodoviária Federal encontra caminhão lotado de maconha perto da BR-364 em Jataí. E mais, ainda não foram identificados os homens que fizeram arrastão em escola em Abadia de Goiás. O TBC Notícias começa agora. Olá, boa noite. Nós começamos essa edição do TBC Notícias falando que a Polícia Civil está investigando denúncias de que um líder religioso seria suspeito de abuso sexual durante ritual de uma seita. Segundo testemunhas, ele oferecia o próprio sêmen aos seguidores como forma de purificação espiritual. Os encontros da seita religiosa chamada Instituto de Inteligência Universal Essênium aconteciam nesta casa no setor sul em Goiânia. Por falta de pagamento do aluguel, o proprietário retomou o imóvel no início do mês. Ex-frequentadores da seita religiosa denunciaram à polícia que o líder hipnotizava os seguidores para praticar atos sexuais sem o consentimento deles. Ele criou um grupo secreto. Começaram com 4 pessoas, foi para 7, 15, já estava em 30 pessoas. E lá nessas sessões de madrugada dentro, onde todos os participantes ficavam lá nus ou seminus, ele praticava atos sexuais com as pessoas que não estavam em plena consciência. A Polícia Civil está aguardando resultados de perícias que estão sendo feitas nos materiais apreendidos na casa e também nas imagens de câmeras instaladas no local para saber se os participantes eram dopados ou coagidos de alguma forma durante os rituais. O líder da seita e o companheiro dele, que não tiveram os nomes divulgados, ainda não foram ouvidos pela polícia. Segundo o delegado, os dois ostentariam um padrão de vida alto. O padrão de vida dele era altíssimo. Ele frequentava as melhores casas aqui em Goiânia, os melhores carros, mora numa casa, num apartamento ou casa, não sei, muito boa. De acordo com o delegado que investiga o caso, além da denúncia de abuso, também estão sendo apurados os crimes de extorsão, estelionato e ameaça. Ele praticou vários crimes, ele tem o estelionato, ele está extorquindo as pessoas, tem ameaças porque do pacto de silêncio, as pessoas que saírem e relataram o que acontece lá dentro, diz que vão aparecer mortas ou então mudas. Então é um tipo de terrorismo. Um homem foi preso suspeito de matar de forma cruel um jovem de 22 anos de idade. Pedro Henrique Torres Ribeiro, de 26 anos, foi preso pela morte de Felipe de Paula Amaral, de 22. O crime aconteceu em 1º de dezembro do ano passado, na Vila Pedroso. Segundo a investigação da polícia, o assassinato do jovem foi cruel e a vítima não teve como se defender. O crime foi praticado até com certo requinte de crueldade e também com a mínima possibilidade de defesa por parte da vítima. A vítima estava sentada numa distribuidora de bebida na Vila Pedroso por volta de 7h30 da noite, quando Felipe chegou por trás da vítima já efetuando disparo de arma de fogo. A vítima chegou a correu cerca de 100 metros para tentar escapar do seu algoz e não conseguiu, vindo a ser socorrida, ainda com vida, mas veio a falecer no caso do setor Amendoeiras momentos depois. Pedro Henrique tem passagens por receptação de carro roubado e arma, tráfico e roubo. Durante a prisão dele, a polícia encontrou 2 armas, sendo uma delas a que foi usada na morte de Felipe. Agora, a polícia vai continuar a investigação para descobrir qual foi a real motivação do crime. Nós temos 2 linhas investigativas que foram aventadas durante as investigações. Seria a questão da dívida de drogas, já que nós temos indicativos de que o preso ele é traficante e a vítima ela era usuária de drogas, mas temos a notícia também de que a motivação seria pelo fato da vítima ter participado há alguns anos de uma tentativa de homicídio contra o Pedro Neguinho. A polícia ainda não tem pistas dos acusados de fazerem um arrastão em uma escola em Abadia de Goiás. Esse é o 2º caso em menos de 2 dias no estado.
Ontem à noite, 2 homens invadiram um colégio estadual em Abadia de Goiás e roubaram todos os alunos de uma das salas. Eles levaram celulares e objetos pessoais. Um dos criminosos estava armado com um revólver e os 2 estavam com os rostos cobertos. A ação dos bandidos foi registrada pelo circuito de TV do colégio. Uma estudante teria visto os 2 fugindo em uma caminhonete Hilux prata. Na noite de segunda-feira, 5 bandidos armados também invadiram uma escola em Aparecida e agiram da mesma forma. A Polícia Civil agora investiga se há algum tipo de relação entre os assaltos. A Polícia Rodoviária Federal encontrou um carro lotado de maconha nesta madrugada perto da BR-364 em Jataí. O veículo estava perto da entrada do trevo para a cidade de Serranópolis e carregava 354 quilos da droga. O carro chamou a atenção depois que o motorista fugiu de um bloqueio policial. O veículo foi abandonado em uma mata e o motorista ainda não foi encontrado. Um caminhão vazio tombou nesta tarde depois de bater em um poste no quilômetro 506 da BR-153, próximo a Atlanta Music Hall. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o poste estava energizado e parte da rodovia no sentido Goiânia-Aparecida ficou interditada para evitar novos acidentes. Uma equipe da CELG foi acionada para resolver o problema. Os motoristas tiveram que usar a pista lateral até que o trecho fosse liberado. Ninguém ficou ferido no acidente. Números da Polícia Civil mostram que em 70% dos acidentes com mortes em Goiânia nos últimos dias, a vítima estava em uma moto. O dado chama a atenção para a imprudência no trânsito. Só na última semana, 10 pessoas morreram aqui na capital. Para a delegada Nilda Andrade, a principal causa desses acidentes é o excesso de velocidade. Se tivesse uma mudança de comportamento, poderia ter poupado estas vítimas, porque não se há de falar em falha mecânica, coisa do gênero, foi falha humana mesmo. Ainda de acordo com a Polícia Civil, no ano passado foram registrados mais de 18 mil acidentes, mais da metade envolvendo motociclistas, resultando na morte de 251 pessoas. Normalmente, os envolvidos em acidentes com moto têm entre 19 e 35 anos, e a incidência de acidentes é maior entre as 5 e 8 horas da manhã e entre as 5 e 8 horas da noite. Está faltando para todos os condutores, tanto dos motociclistas quanto de condutores de veículo, que é ter uma maior conscientização com os riscos do trânsito e obedecer a sinalização. É muito simples não ocorrer, é questão de educação de trânsito mesmo. As vítimas de acidentes de trânsito são trazidas aqui para o GOL. Segundo o hospital, de janeiro a dezembro do ano passado, foram atendidas mais de 5 mil pessoas acidentadas. Mais da metade dos acidentes foram com motocicletas e a maioria das vítimas geralmente ficam com sequelas. A moto tem um problema maior, que o órgão de choque é o próprio doente, não tem nada que protege, né? É o próprio paciente que funciona como órgão de choque, né? E isso ocasionando, às vezes, lesões graves, principalmente na cabeça. Segundo o diretor do hospital, a recuperação desses pacientes é lenta. Por isso que dentro do atendimento do hospital, nessa parte do traumatismo, a gente participa com um atendimento chamado humanizado, onde que a família é acolhida, o próprio paciente é acolhido, né? Onde tenta dar um suporte até psicológico para a família para poder diminuir esse trauma que ele pode carregar isso pelo resto da vida. Veja daqui a pouco, a JBS, empresa processadora de carne que tem uma unidade em Goiás, dá férias coletiva. E mais médicos temporários não aceitam o chamado da Prefeitura de Goiânia para assinar novos contratos. TBC Notícias volta já. A JBS, maior processadora de carnes do mundo, informou hoje que vai conceder férias coletivas de 20 dias a partir da próxima segunda-feira para 10 de suas 36 unidades de abate de bovinos no Brasil. Uma dessas unidades fica em Goiás.
Segundo a empresa, a medida é necessária em virtude das suspensões temporárias impostas à carne brasileira por alguns dos principais países importadores, assim como pela retração nas vendas de carne bovina no mercado interno nos últimos dias. Um jovem de 20 anos foi preso por envolvimento no latrocínio de um idoso de 61 anos no Jardim América. O rapaz confessou a participação no crime, mas disse que o autor dos disparos teria sido o comparsa, que já está morto. João Paulo Ferreira dos Santos, de 20 anos, foi preso pela Polícia Civil. Ele é suspeito de ter participado do latrocínio que resultou na morte de um idoso de 61 anos no Jardim América em agosto do ano passado. Segundo a delegada que investigou o caso, a vítima estava parada dentro do carro por volta das 11 da noite, quando foi abordada por 2 homens. A vítima se encontrava parada dentro do veículo, à noite, no setor Jardim América. Segundo um dos autores, eles disseram que já tinham a intenção de roubar um veículo, passaram pela vítima, perceberam que ela estava numa situação vulnerável e então deu voz de assalto ao senhor Antônio, que segundo um dos autores teria reagido, tentou segurar a arma do Rony. Foi quando ele desferiu 3 disparos contra a vítima, sendo que 2 acabou alvejando a vítima no pescoço e na perna, que levou ele a óbito. João Paulo tem várias passagens por receptação e roubo de veículos. Depois do crime, foi para o Mato Grosso, onde ficou 6 meses escondido da polícia. Quando voltou para Goiás, foi preso. Segundo o suspeito, o outro homem que participou com ele do crime morreu tempos depois do latrocínio em um confronto com a polícia. O comparsa dele também tinha passagens criminais, só que é uma pessoa ainda que não foi qualificada, porque segundo ele já teria sido morto em um confronto em Jaraguá, mas é uma situação que a gente ainda está averiguando, as investigações ainda não foram concluídas e ao final todas essas situações serão esclarecidas. E agora confira no mapa como vai ficar o tempo amanhã em todo o estado. No centro-norte de Goiás, o tempo fica instável e chove ao longo do dia. Já no sul do estado, faz sol e chove entre a tarde e a noite de forma isolada. Na região norte, em Campos Verdes, as temperaturas variam de 19 a 29 graus. No sul, em Catalão, mínima de 20 e máxima de 30. Em Caiapônia, no sudoeste, a máxima também não ultrapassa os 30 graus. No centro-oeste, mínima de 19 e máxima de 33 em Nerópolis. São Domingos, no leste goiano, registra mínima de 20 graus e máxima de 30. Em Goiânia, céu nublado encoberto, com pancada de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas variam de 19 a 32 graus e a umidade relativa do ar fica acima de 55%. O encontro de empresários da indústria e construção civil discute parcerias com representantes da Saneago. O objetivo é melhorar o atendimento dos serviços prestados à população. Na primeira série de reuniões, empresários da indústria e construção se encontraram com a equipe técnica da Saneago. O Sinduscom organizou o encontro. Outros como este serão feitos com vários departamentos públicos. A gente pretende falar com as unidades do setor público que relacionam com o setor da indústria da construção. A AMA, a Secretaria do Meio Ambiente, a Saneago, a Secretaria de Planejamento de Goiânia. Então, o objetivo é a gente associar os interesses que o setor público tem com os interesses que o setor privado tem. O presidente do sindicato destaca que essa iniciativa atendeu todas as expectativas da categoria, já que juntos, setor empresarial e Saneago criaram um planejamento e traçaram várias diretrizes. Para o presidente da Saneago, Jales Fontoura, uma parceria que dá certo, já que há interesse das duas partes, o que incentiva também o desenvolvimento de toda uma região e bem-estar dos moradores. Os empreendedores são muito importantes para poder fazer com que a Saneago possa oferecer uma água de qualidade, com custo compatível, para todos. A próxima rodada de reuniões já está marcada. Nós temos uma com a AMA que está prevista para o dia 13, estamos aguardando ainda da Secretaria de Planejamento e a da CELG para agendar as datas. E agora vamos para o comentário do jornalista Igor Arruda. 3 nomes devem protagonizar a disputa pelo governo de Goiás ano que vem. O nome da base, provavelmente o do vice-governador José Eliton, o nome do PMDB,
provavelmente o do deputado federal Daniel Vilela, e o nome do DEM, que só pode ser o do senador Ronaldo Caiado. Este último tem, na verdade, Goiás como plano B. Prova é que Caiado preferiu São Paulo e preteriu Goiânia em todas as manifestações pró-impeachment que participou desde 2015. Caiado, se não segurar um dos pássaros nas mãos, certamente vai ver os dois voando. Daniel Vilela é, por enquanto, a aposta do PMDB para disputar o governo. Acontece que, apesar do seu pedigree político, Daniel é hoje um deputado sem lastro nenhum com a população e que no Congresso só tem votado com o patrão. Daniel foi o autor do projeto que dava um perdão bilionário aos empresários das teles, também votou a favor da terceirização e, em outras palavras, a favor do aumento da carga horária de trabalho, da perda de direitos trabalhistas, na minha opinião, da escravidão contemporânea. Entre outras, Daniel também se manteve subserviente a Eduardo Cunha por um longo período na Câmara. O filho de Maguito, se não tomar um banho de povo, vai fazer o PMDB perder de novo. Já José Eliton é uma incógnita. A seu favor, ele terá, caso se confirme como nome da base aliada, a força do governador Marconi Perillo. Goste você ou não, Marconi nunca perdeu uma eleição. Amanhã anunciará investimentos na ordem de 7 bilhões de reais para Goiás. Só para as prefeituras, numa ação municipalista, Marconi repassará meio bi. Assim como Usain Bolt, Marconi sempre ultrapassa seus adversários no meio da corrida. No caso dele, da corrida eleitoral. Vamos falar sobre a paralisação dos médicos temporários em Goiânia. Os profissionais decidiram não responder ao chamado da Prefeitura para a assinatura de novos contratos. Em assembleia, ficou decidido que a categoria não irá assinar o novo credenciamento proposto pela Prefeitura de Goiânia. Os médicos determinaram em assembleia para que nenhum médico assine o novo credenciamento, o novo edital, até que a gente consiga negociar alguns dos pontos que estão nesse edital. Então nós já deixamos uma assembleia marcada para quinta-feira. Nós vamos sentar com a secretaria com os pontos que eles elencaram para negociar esses pontos. A secretaria vai nos responder e eu trago na assembleia de quinta-feira para que a gente resolva a situação o mais rápido possível. Uma das mudanças previstas no edital publicado pela Prefeitura é no pagamento dos médicos temporários. Agora, o profissional vai ter que receber de acordo com as horas trabalhadas. Todos os contratos de médicos temporários de Goiânia encerram nesta sexta-feira. Já não tinha medicamento, já não tinha equipamento, já não tinha ambulância, agora não tem médico. Amanhã não vai ter enfermeiro, depois não vai ter técnico de enfermagem e a população, como que fica? Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os contratos dos credenciados estão vigentes até o próximo dia 31 de março. E o edital de chamamento está aberto a todos os profissionais da área, tanto aos médicos da Prefeitura quanto aos novos. E a seguir, mutirão de cirurgias reparadoras de graça são feitas em vários hospitais de Goiânia. E mais, familiares ainda não têm qualquer pista de grávida desaparecida no dia 18 de fevereiro. TBC Notícias volta já. Durante o segundo Café Metropolitano, foram apresentados 13 projetos para revitalizar os pontos históricos do centro de Goiânia. O objetivo é aquecer a economia no local. Prefeitura de Goiânia, Estado e a sociedade organizada com a FEComércio, estudantes de arquitetura e outras categorias se uniram para pensar as mudanças que precisam acontecer no centro da capital. O encontro aconteceu no Teatro Sesc. Os grupos vão apresentar propostas que vão readequar e modernizar o centro. Não temos mais restaurantes, lanchonetes, bancos, lojas estão saindo do centro. Isso é ruim, vai degradando, vai assim. Então, é ainda em tempo da gente descobrir arte e decor no centro, há tempo para que a gente possa convidar e mostrar que pela via do diálogo, pela via da oferta de incentivo e não punição, para que haja retorno de atividades aqui para a nossa região central de Goiânia. A Prefeitura começou a discutir o plano diretor desse ano para a cidade e os projetos que forem aprovados vão ser aplicados no Centro Histórico de Goiânia. A Prefeitura ela tem desenvolvido projetos, já existiam projetos na Secretaria de Planejamento e a gente tem a intenção de fazer com que a sociedade, o setor empresarial, né, os órgãos públicos, de uma maneira geral, comecem a discutir
esse projeto para que no futuro bem próximo a gente possa iniciar a colocar em prática e a revitalizar o centro de Goiânia, que é a principal meta. O superintendente executivo da CECIMA explicou que essa frente de trabalho vai se somar a outras que já estão sendo organizadas pelo Estado. Nós temos aí o prédio da UAB praticamente pronto, a revitalização. Tem o prédio do IFAM que está terminando a sua obra ali na Avenida Goiás com a Praça Cívica. Tem a Praça Cívica que tem o projeto da SEDUCE de revitalização dos prédios para a museologia. Tem o BRT aí que vai trazer um monte de infraestrutura nas calçadas, os projetos de lei que a CEPLAN da Prefeitura está desenvolvendo do Cara Limpa. Então tem muita coisa acontecendo e acho importante a gente dar visibilidade para isso, porque acima de tudo é o engajamento da sociedade que promove mudanças. Até sexta-feira, 100 cirurgias reparadoras vão ser feitas em um mutirão na capital e os procedimentos são feitos de graça. Semana passada, o Isaac realizou o sonho mais esperado, a cirurgia de restauração da sua sobrancelha do lado esquerdo. Ele machucou em um acidente de bicicleta. Foram 10 anos de espera pelo procedimento. O gerente de farmácia fez orçamento em clínicas particulares e os valores chegavam até em R$10 mil. No mutirão de cirurgias plásticas, reparadoras foi de graça. A gente ficava meio tímido, meio do pessoal ficava procurando o que tinha acontecido e tudo, curioso, né? Aí acaba que a gente fica bem mais animado, né? Bem mais animado em continuar a trabalhar, principalmente o serviço, né? O pessoal pergunta bastante, tudo, bastante curioso. Estou bem feliz com isso. O mutirão é realizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica em todo o Brasil, com a parceria do SUS. A equipe de médicos que organiza a ação visitou o Hospital das Clínicas e as outras 2 unidades públicas aqui na capital que fazem as cirurgias. O presidente da SBCP em Goiás explicou quais são as operações reparadoras mais procuradas pela população. Os pacientes que serão operados terão um foco principal nas orelhas de abano e a ginecomastia, que é quando o homem tem o peito crescido. Mas nós também estamos operando pacientes portadores de abdômen avental, pacientes com hipertrofias mamárias, mamas grandes e pesadas, também pacientes com sequelas de queimadura e tumores de pele. O caminho é você procurar um posto de saúde que aí a assistente social vai direcionar para o hospital que tem uma maior disponibilidade para aquela cirurgia e daí será encaminhada à Secretaria de Saúde. A própria Secretaria de Saúde aí sim encaminha para uma dessas 3 instituições e aí o paciente chega para a gente dessa forma. Ao todo, 100 pacientes vão ser operados aqui no Hospital das Clínicas, no Hospital Geral de Goiânia e na Santa Casa de Misericórdia. O mutirão começou na quarta-feira da semana passada e vai terminar nesta sexta-feira. Segundo dados da SBCP, o Brasil é o segundo país que mais realiza cirurgias plásticas. Só perde para os Estados Unidos. No ano passado foram mais de 1 milhão de operações. O mutirão já fez 8 mil cirurgias. O primeiro mutirão que foi realizado oficialmente pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica foi aqui, foi em Goiânia. E teve uma repercussão esplêndida que nós passamos a fazer em todo o Brasil, em muitos locais. A família da grávida desaparecida há 41 dias acredita que ela não esteja em Goiânia. Ainda sem pistas, as irmãs do Tocantins guardam esperanças de encontrar a mulher e o bebê. O parto estava marcado para a semana passada. Na cama, as tias exibem as roupinhas do sobrinho João Miguel, que ainda não conheceram. De acordo com Maria do Carmo Maurivane, o bebê da irmã Silvânia Maurícia Araújo, de 31 anos, desaparecida há 41 dias, já deveria ter nascido. O parto estava marcado para o dia 23 deste mês. A gestante, até então com 8 meses de gravidez, saiu de casa no setor João Bosco 2, em Aparecida de Goiânia, no dia 18 de fevereiro e não voltou mais. De acordo com informações da família, ela teria sido vista a última vez na madrugada do dia seguinte em uma festa. As 2 irmãs vieram de Palmas, no Tocantins, para acompanhar as investigações que estão sob sigilo e não perdem as esperanças de reencontrar Silvane e o sobrinho. Tá muito cansada mesmo, é muitos dias, já tem bastante dia que a gente tá aqui e não tem notícia de nada, cansa, é um cansaço, não sei explicar, é muito ruim. Dói demais, né, porque tudo que a gente queria era ele aqui, mas a minha irmã, e até agora nada. Um mistério bruto aí.
Mesmo sem notícias, as irmãs não pensam em voltar para casa e acompanhar as investigações do Tocantins. Maria do Carmo conta que os dias têm sido difíceis sem nenhuma pista de onde a irmã possa estar. Ela acredita que Silvana não deva estar mais na capital ou em Aparecida de Goiânia, mas que não fugiu de casa. Eu estava super feliz com a gravidez e por mais que estava passando por um momento difícil, eu sinto dentro de mim, por eu conhecer a minha irmã, que ela não seria capaz de fugir. É um mistério, como que ninguém vê uma grávida, gente, quase com 8 meses, uma barriga enorme. É um mistério muito grande, ninguém viu, ninguém vê nada. O que mais dói é que ninguém viu. Antes todo mundo conhecia ela, agora ninguém conhece, mas ninguém mais viu. Tomara que essa história tenha um final feliz, né? Uma boa noite para você, até amanhã.